E aí, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais uma apostila de plano de ensino tutorado, é o PET 3, semana 1. E o assunto que nós falaremos é sobre as células. Vamos continuar com aquele assunto do PET 2, que fala sobre as células. Os procariontes diferenciam dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características. Então vamos aqui, vamos diferenciar a célula mais primitiva procarionte da eucarionte. Elas não possuem material genético? Não posso dizer isso, né? Todos os seres vivos apresentam material genético na forma de DNA. Então isso aqui está errado. Possuem material genético como os eucariontes, mas não possuem núcleo diferenciado? Aí sim, né? Pois sabemos que o DNA das células procariotas está espalhado no citoplasma. Então, a nossa resposta aqui será a letra B. Possuem núcleo? Não posso dizer isso, tá? Os seres procariotos não possuem núcleo. Núcleo é uma região específica para o DNA ficar protegido ali pela carioteca. Então, vamos colocar que eles não possuem núcleo. Possui material genético disperso no núcleo? É errado isso, né? O conceito de núcleo é uma região específica. Então, se está disperso, não está no núcleo. Tá? E possui núcleo e material genético organizado em cromossomos. Está errado falar que procariotos possuem núcleo. Então, aqui focou na ideia do núcleo. Agora, na questão 2 da FUVEST adaptada, temos uma figura, tá? Quais as diferenças existentes entre as células procariotas e eucariotas quanto ao núcleo e ao citoplasma? Então, com base na ilustração, a gente vai responder isso aí, né? A ilustração é um quadrinho mostrando aqui uma célula número 1, falando, sem você eu fico sem O2, sem oxigênio, apontando para essa segunda célula mais quadrada aqui, com um vacúolo central, um núcleo fora do centro, né? E essa célula menor aqui, ó, bem menorzinha, está falando, será que somos parentes? É a 3, né? Falando para 2. E o 4 aqui é uma estrutura menor que a célula que está falando, eu dependo de vocês. Então, a partir dessa figura, nós conseguimos identificar, pelas dicas que ela está dando, quais os tipos celulares que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem um ser muito pequeno, que não é célula, que é o vírus, que depende da célula para a sobrevivência. Por isso ele está falando disso. A estrutura 4 é um vírus. A estrutura 3 é a menor célula e a gente nota aqui um rabisco, ó, representando o DNA espalhado. Seria a célula procariota das bactérias. Tá? E aí a gente percebe aqui por essa célula mais quadrada a presença da parede celular, do vacúolo central, tá? E de umas organelas aqui em cima, ó, que são os cloroplastos. Por causa disso, eu vou definir isso aqui como uma célula vegetal. Tá? Até porque no quadrinho está falando o seguinte, sem você eu fico sem oxigênio. E quem são as células que produzem oxigênio? São as células que fazem fotossíntese, células vegetais e de algas, tá? E também algumas cianobactérias, mas pelo tamanho dessa célula aqui, ela só pode ser uma célula eucariota vegetal ou de algas, tá? E essa célula sem parede, mais arredondada, sem a presença dos cloroplastos, provavelmente é uma célula animal. Então, acabei de responder a letra A, né? Indique qual é o tipo de célula representado por 1. 1 vai ser célula animal, eucariota animal. A 2 vai ser a célula eucariota vegetal. E a 3 é a célula de uma bactéria, a célula mais primitiva, a célula procariota. Aí pergunta, justifique a declaração que 1 faz para 2. Sem você, eu fico sem oxigênio. Então a gente vai lembrar que as células vegetais, para conseguirem o seu próprio alimento, fazem aquela reação química que depende da luz do sol, chamada de fotossíntese. E na fotossíntese, a planta absorve CO2 e água e transforma isso em glicose mais oxigênio. Então, o oxigênio é um subproduto da fotossíntese que é usado por todas as células dentro da mitocôndria para a produção de energia. Então, a gente depende das plantas para continuar respirando. Na verdade, dependemos muito mais das algas que vivem no oceano, na forma de fitoplâncton, algas unicelulares, tá? E das bactérias, pois elas são as que mais produzem oxigênio livre para ser usados por nós. Então, a gente depende da vida marinha para isso. Mas aqui dentro do contexto, já que a célula animal está falando para vegetal, a gente pode falar isso aqui, né?
As células vegetais e também das algas são capazes de fazer fotossíntese, uma reação química que produz alimento dessas células, mas também gera como subproduto o gás oxigênio O2, tão importante para o funcionamento das células eucariotas como um todo. Tá? Na questão 3, a gente tem aí falando sobre a célula eucariótica que é compartimentada, a procariótica não. Essa afirmação faz sentido quando comparamos os dois padrões de organização celular sobre o seguinte aspecto. Então a gente vai lembrar aqui das organelas membranosas protegidas por membrana que fazem pequenos compartimentos dentro da célula eucariota. Já a célula procariota das bactérias, a mais simples, ela não apresenta essa característica de ter compartimento. Está tudo espalhado no mesmo espaço no citoplasma. Então vamos ler aqui as respostas e marcar qual que está correta. As dimensões celulares. A relação superfície-volume é maior na célula procariota que na eucariota. Assim, a célula procariota apresenta-se uma área superficial suficientemente grande para satisfazê-la em termos nutritivos. Ao mesmo tempo, o seu espaço interno é adequado à ocorrência das relações metabólicas em um ambiente descompartimentado. Parece-me que essa resposta aqui está correta. Vamos ler as outras. A relação nucleoplasmática. A relação nucleoplasmática varia de 1:1 a 1:3 na célula eucariota, mostrando que enquanto o núcleo varia de volume, o citoplasma permanece com volume constante. Portanto, a compartimentação da célula eucariótica aumenta a superfície citoplasmática para fazer face ao aumento do volume do núcleo. Aqui não faz muito sentido, porque está falando do volume do núcleo, e a gente tem que pensar na superfície da membrana plasmática, que é responsável pelas trocas que ela faz com o meio externo, e o volume geral da célula. É uma relação superfície-volume. Tá? E para aumentar essa relação de superfície, a membrana plasmática se dobrou, formando os compartimentos que a gente chama de organelas membranosas. E aí a gente aumenta a superfície de membrana para fazer as reações. Presença de estruturas membranosas. A presença do mesossomo, do nucleo nas células procarióticas. Mesossomo já foi destituído de ser uma organela. Foi um erro de observação do cientista. Tá? Mesossomo não existe. E nucleo também não existe nas células procarióticas. Então, letra C, nem pensar. Processo evolutivo. A compartimentação das células eucarióticas é em decorrência do processo evolutivo desenvolvido no sentido da diminuição das suas superfícies internas. Aqui está errado, né? A gente está com as membranas aumentando a superfície de membrana através do interior. E está falando o contrário na letra D. Por isso, a que parece mais correta é falar das dimensões celulares como um todo na letra A. Então a gente vai marcar aqui, tá? Resposta da 3, letra A. Tá? Então a célula procariota, por ter um volume bem menor, a sua superfície consegue atendê-la todinha. Tá? As suas trocas podem acontecer apenas pela superfície da membrana plasmática. E por isso ela pode ser o quê? Descompartimentada. Tá? Já na célula eucariota, não. E a última questão de hoje está falando o seguinte. Todos os seres vivos apresentam em suas células. Então a gente vai falar do geral das células, né? Posso falar que todas as células apresentam centríolos? Não. Células vegetais, por exemplo, não apresentam centríolo. Posso falar que todas as células apresentam carioteca? Não. Carioteca é a membrana ou envoltório nuclear que só existe nas células eucariotas. Todas as bactérias estão fora desse grupo aí, né, que tem carioteca. Tá? Bactéria não tem isso, bactéria é célula procariota. Lisossomos. Nem todas as células têm lisossomos, nem as bactérias. Tá? E a gente antigamente falava que os vegetais também não apresentavam lisossomos. Os plastos são as bolsas membranosas que dão origem a amiloplastos, cloroplastos nas células vegetais. Então não posso falar que bactéria, por exemplo, apresente algum tipo de plasto. Mas todas as células apresentam um sistema de delimitação, uma muralha, né, que seleciona o que entra e o que sai e que delimita o espaço interno da célula. Isso sim, eu posso falar que todas as células têm. E essa delimitação é a membrana plasmática. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido com essa videoaula. Ela vai estar disponível também no YouTube. E se você estiver assistindo por lá, deixa seu joinha
tá? E se inscreve no canal para mais aulas de correção do Plano de Ensino Tutorado de Minas Gerais, como essas aqui. Tenha uma ótima semana e até a próxima.